Estamos estudando nesses domingos de maio sobre conselhos de Jesus para ter uma vida melhor. Jesus, nos seus conselhos, naquelas bem-aventuranças, ele deixou conselhos preciosos para quem deseja, quem quer ter uma vida melhor, viver uma vida feliz, viver uma vida abençoada. Estudamos aqui sobre ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É aquele que é feliz. Quem é aquele que é feliz? Aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que se lembra de Deus, aquele que pratica a palavra de Deus. Semana retrasada estudamos aqui sobre a dica de Jesus, falando sobre perdão. O perdão cura, o perdão liberta as pessoas. E eu louvo a Deus porque naquela ocasião, 2 domingos atrás, no final dos cultos, tanto de manhã e à noite, como durante a semana, algumas pessoas me contactaram e falaram sobre esse liberar perdão e viver melhor. Eu louvo a Deus pela sua palavra. E hoje, continuando os conselhos de Jesus, a dica de hoje é amor. O amor transforma. Este é o tema de hoje, o amor transforma. O que leva uma pessoa a amar verdadeiramente? O que leva uma pessoa a amar verdadeiramente? O que leva uma pessoa a amar sem máscara, sem interesse nos nossos dias? Porque nos nossos dias a gente vive um tempo que as pessoas amam por interesse. Elas amam aquelas que as ajudam, elas amam aquelas que lhes trazem benefícios, elas amam aquelas que as amam. Ou seja, como Jesus mesmo disse, é fácil amar quem te ama, isso é bem fácil. E nos seus conselhos, lembre-se que nós estamos no livro de Mateus, e no capítulo 5 a gente está estudando sobre as bem-aventuranças, as dicas de Jesus para uma vida melhor. E quando ele estava com aquele povo sentado ali, centenas de pessoas, talvez até, pelo que diz os textos, milhares de pessoas, estavam ali ouvindo os conselhos de Jesus. E ele começou falando: você quer ser feliz? Quer ter uma vida bem-aventurada? Faça isso, faça isso, faça isso. A gente estudou sobre isso. Depois ele diz o seguinte: você quer ter uma vida abençoada? Aprenda a perdoar. O perdão vai te curar, vai trazer para você um novo tempo. E Jesus continua falando nos seus conselhos, tanto que esse assunto, o amor, para você ter uma ideia, é um fruto do Espírito, é o primeiro fruto que o Espírito Santo produz no cristão, é o amor. Se você olhar lá, naquela relação de fruto do Espírito, amor é o primeiro. Quer dizer, entendemos que o Espírito Santo gera este amor em nós, ou pelo menos deveria gerar. Resta saber se nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus ou não. Resta saber se nós queremos praticar a palavra de Deus ou não. Nós temos esse livre-arbítrio. E o próprio escritor, um dos irmãos lá que estiveram, dos apóstolos de Jesus, João, capítulo 3, versículo 16, ele escreveu o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ele escreveu o que Jesus falou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. E antes de chegar nisso, nas suas dicas, ele falou algo interessante que é difícil praticar. Mas quando a gente consegue passar as barreiras e praticar, eu tenho certeza que a nossa vida é mais feliz. Quero ler com você que trouxe a Bíblia, em Mateus capítulo 5. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Livro de Mateus capítulo 5. A partir do versículo 43, nas bem-aventuranças, Jesus começa falando para aquele povo. É interessante essa expressão. Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 5,
versículo 43 em diante. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Pausa aí. Jesus começa o papo dele, presta atenção no que eu estou te falando aqui agora, por favor. Jesus, ele começa o papo dele dizendo o seguinte: gente, vocês ouviram o que foi dito? Porque naquela época havia uma crença do povo de que aquela história assim, como até hoje existe essa confusão, é olho por olho, dente por dente. O cara arrancou meu olho, eu arranco o olho dele. O cara arrancou meu dente, eu arranco o dente dele. O cara roubou um negócio de mim, ele vai ter que me ressarcir com isso, com aquilo, aquilo outro. O cara fez alguma coisa para mim, ele vai ter que pagar por isso, e ponto, e ponto. Esse era um entendimento, a crendice do povo na época, mas não era isso que estava escrito no texto. Eles acreditavam o seguinte: ó, eu tenho que amar, e Jesus falou, vocês ouviram, né? Vocês têm que amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. E é interessante que Jesus começou falando sobre amor nesse tom. Eu não sei se você consegue enxergar aí na sua Bíblia, mas no final desse versículo tem uma letrinha que te remete ao rodapé. Esse rodapé, Jesus está citando, Jesus, claro, aí a pessoa que traduziu a Bíblia que colocou, mas ele está querendo dizer sobre o texto de Levítico, capítulo 19, está aqui no telão, para você ler comigo, ou acompanhar aqui. Levítico 19, 17 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Versículo 18: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E no final tem o texto: eu sou o Senhor. O que Jesus está falando? Vocês ouviram que era para amar um e odiar o outro, mas não é isso que está escrito lá. Lá está escrito que você tem que amar o teu próximo. Vamos continuar aqui, versículo 44 de Mateus 5. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que eu vou fazer isso? 45, Jesus responde: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ora, e por quê? Simples, porque Ele, Deus, o Pai que está nos céus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Jesus está se referindo aos cobradores de impostos. Publicano eram os cobradores de impostos da época, que o pessoal não gostava deles. Então Jesus está usando uma figura de linguagem seguinte: os publicanos, eles gostam e eles amam aqueles que amam a eles. Aí ele falou, até os publicanos fazem isso, porque todo mundo odiava eles, a maioria odiavam eles. Aí no 47, Jesus disse: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês farão demais? Ou o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E você sabe que pagão é o contrário daquele judeu. Pagão era aquelas pessoas que viviam no paganismo, que viviam no meio de religiões e tal. Versículo 48 e último desse que quero ler, Jesus disse: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Só até aí. Jesus não só falou de amor, Jesus viveu o amor. Jesus ensinou a amar, Jesus amava o seu pai e a sua mãe aqui nesta terra. Jesus, ele amava os seus irmãos, ele ensinou a amar os seus irmãos. Jesus, ele ensinou a amar. Jesus viveu o amor. Jesus, ele transpirou o amor, a ponto de amar pessoas que o perseguiram, que o odiaram, que o crucificaram.
Porque Jesus, ele tinha todo o poder naquele momento, ou tinha pelo menos o favor de Deus como filho, na cruz, quando ele pediu água e deram vinagre, quando ele estava com sede, quando ele foi quase morrendo furado, que verteu água e sangue do seu corpo. Ele poderia naquele momento, ele poderia ter pichado uma maldição naqueles caras, falando: vocês vão sofrer, seus desgraçados que fizeram isso comigo. Não, Jesus no seu grande amor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, até na cruz Jesus amou. E aí a gente vê, por exemplo, nos nossos dias existe muito egoísmo. E é interessante que a definição para egoísmo, acompanha aqui no telão, é amor exclusivo a si mesmo, aos seus interesses e sem considerar o interesse dos outros. Isso quer dizer egoísmo. Amor exclusivo a si mesmo, aos seus interesses e sem considerar o interesse dos outros. Ou seja, o mundo de hoje é um mundo egoísta. As pessoas hoje só se preocupam consigo mesmas. Elas querem resolver os seus problemas, elas querem amar aqueles que os amam, elas, na hora de repartir alguma coisa sua em relação à obra de Deus, ou em relação a vidas, pessoas, elas não conseguem partilhar o que têm, repartir o que têm. Elas dizem que têm Deus, elas dizem que amam a Deus, mas infelizmente não conseguem viver uma vida de prática, de se dispor a amar. Eu não estou falando só de amar a obra de Deus. Amar a obra de Deus acho que deveria ser, isso deveria estar no coração de todo cristão. Eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, eu vou entrar no mérito da questão de falar desse amor para as pessoas. Porque um dia lá atrás teve gente que gastou tempo, dinheiro, gente que abriu mão de sua vida para falar de Jesus, para esse evangelho chegar até o Brasil, para esse evangelho no Brasil ir para frente e outras pessoas serem alcançadas para chegar, até chegar a mim, chegar em você e nós estarmos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque teve gente que amou a gente. Se você pegar na história do evangelho do Brasil, eu já falei sobre isso alguns domingos atrás, 2 homens que estavam numa dessas reuniões de avivamento lá em Londres, acontecia muito disso também nos Estados Unidos, mas nessa época de avivamento do ano de 1800 e pouco, que teve um avivamento mundial nas igrejas, 2 homens que estavam lá vivendo a sua zona de conforto, 2 homens que estavam lá vivendo a sua vida, cada um com a sua família. Um belo dia eles foram impactados por esse amor dentro de uma reunião como essa de avivamento, e eles deixaram casa, deixaram família, deixaram tudo e vieram para o Brasil para pregar o evangelho. Começaram uma igreja lá em Belém do Pará. Foi a primeira igreja evangélica do Brasil, há 100 e poucos anos atrás. 2 homens que disseram o seguinte: a gente precisa amar aquele povo do Brasil. E pegaram do próprio bolso, do próprio dinheiro, compraram passagem, vieram para cá e passaram dias, meses, anos, falando que Jesus ama, falando que Jesus transforma a vida, falando que Jesus tem algo de novo para as pessoas. E graças a esses 2 homens, o evangelho está no Brasil hoje. E a gente vive hoje o contrário disso. Porque no Brasil hoje as pessoas elas querem saber de resolver os seus problemas. Aliás, tem muito pastor que já descobriu o filão. O filão de hoje é você pregar prosperidade. Porque as pessoas querem ser prósperas. Então você tem que falar, você tem que ser próspero. Você vai ganhar dinheiro. Deus ele vai te colocar como cabeça, não como cauda. Irmão, você tem que fazer isso. Irmão, você tem que fazer aquilo. Irmão, você tem que fazer aquilo outro. Isso é um filão hoje do mercado gospel, que está sendo, nós estamos vivendo isso hoje. Porque se você falar para as pessoas, você precisa amar, as pessoas falam, eu sei, eu preciso amar. É legal, eu preciso amar. Mas quando sai da igreja ali fora, ele briga na esquina, ele discute com o outro, ele briga com a mulher, ela briga com o marido, briga com os filhos, briga com os pais, briga com as pessoas, fala mal de um, briga de outro, fica com um rancor no coração, não perdoa, não faz. Os crentes de hoje, muitos são assim.
Quer dizer, ou a gente entende o que Jesus quis dizer, ou então a gente vai ficar nessa prática de me engana que eu gosto. E interessante que tem um texto da Bíblia que eu gostaria de ler com os irmãos, Atos capítulo 8, de alguém que um dia tinha esse amor dentro do coração. Atos capítulo 8, este alguém se chama Filipe. Filipe, ele foi escolhido com Estevão e mais 5, num momento lá de crescimento da igreja. Interessante que a igreja crescia, aquela igreja de Atos 2, ela crescia, ela começou a crescer, começou a ser perseguida. Os cristãos que eram perseguidos, em vez de se esconder, eles iam para outros lugares e falavam de Jesus. A igreja crescia, até que um belo dia algumas pessoas falaram: ei, os apóstolos aí da igreja estão se esquecendo da gente, de viúva, de pessoas que precisavam de ajuda e tal. Aí os apóstolos se reuniram e falaram o seguinte: poxa, a gente precisa agora de gente que sirva essas pessoas, de gente que sirva na obra de Deus. Aí eles oraram, escolheram 7 homens, o próprio texto diz, homens cheios do Espírito, e entre estes 7 homens estavam Estevão e também Filipe. Filipe, ele era tão cheio do Espírito Santo, que se você ler no final do capítulo 7, começo do capítulo 8, ele já vivia pregando, ele já vivia falando do amor de Cristo. Aí no capítulo 8 de Atos, versículo 26, é interessante esse texto. Acontece algumas coisas no âmbito espiritual, quando a pessoa tem Deus, quando ela tem esse amor, algumas coisas maravilhosas acontecem. 26 de Atos 8, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desceu de Jerusalém a Gaza. Pausa, e ele poderia ter dito: não, anjo, eu tenho mais o que fazer, eu tenho a minha vida para resolver, eu tenho os meus sonhos para realizar. O texto diz o seguinte, versículo 27, ele se levantou e partiu. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Versículo 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? 31, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante de tosqueador, ele não abriu a sua boca. 33, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura que ele estava lendo, Isaías, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Aí o eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? 37, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Olha que coisa fantástica. 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. 40, Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais
passava. O que eu acho fantástico nessa história, além de Filipe ser levado pelo Espírito de um lugar para o outro, é a disposição deste homem, deste jovem, de falar de Jesus. De, cheio do Espírito Santo, ter esse desejo. E de repente ele encontra um cara que foi em Jerusalém, porque naquela época haviam aquelas festas, e naquelas festas que haviam, a gente já estudou sobre isso aqui, uma delas a do chamado Pentecostes, eles vinham de outros lugares e veio um eunuco da Etiópia, da África daquela época. Alguém que devia ter os seus costumes, alguém que devia ter a sua religião, mas ele ouviu falar de um Deus poderoso. Aí ele vem para Jerusalém, pega aquela escritura, aquele livro, aquele pergaminho de Isaías, e ele começa a ler na volta para casa e não entende nada. Aí o Espírito toca no coração de Filipe, ele vai e ele fala: o senhor está entendendo? Ele falou: não, eu não entendo nada, porque eu preciso de alguém que me explique. Pois eu vou te explicar. Ele está falando de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que um dia se destituiu da sua glória, do seu poder, que amou o mundo de tal maneira que veio e ele se vestiu de homem, ele foi sujeito ao seu pai e à sua mãe, ele cresceu, ele não pecou, aos 30 anos de idade ele foi batizado, mesmo não precisando ser batizado, porque ele não tinha pecados. Mas ainda assim ele foi batizado, ele começou um ministério, e nesse ministério dele, ele ensinou a gente a amar, ele ensinou a gente a perdoar, ele ensinou a gente a viver um estilo de vida completamente diferente do que você vive, do que você conhece lá na sua região. Esse Jesus agora está vivo, está assentado à direita de Deus, controla todo mundo, está conosco, o seu Espírito habita na vida daqueles que creem que o tem como Senhor. Esse Jesus ama você. Você crê? Ele fala: creio, então eu quero ser batizado. Bom, se você crê de todo o coração, sim, eu creio que Jesus Cristo que você está falando é o Senhor. Ele recebe o batismo. Eu imagino depois do batismo esse etíope voltando para a sua casa, para o seu país, e chegando no meio da sua tribo lá, falando para a família, para as pessoas: escuta, eu estive em Jerusalém, eu fui lá adorar a Deus, aquele Deus que a gente conhecia aqui, Deus que falava, e no caminho alguém me falou de um verdadeiro Deus, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, um Deus que deu a vida na cruz, morreu crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, tem todo o poder, e eu recebi esse poder na minha vida. Quer dizer, foi indo de um para o outro, porque foi Billy Graham, grande pregador americano, que durante a sua vida toda, pelo que eu sei, acho que ele ainda está vivo, com quase 100 anos de idade, ou seja, você não passou, está quase chegando. Um dos maiores pregadores desse século, Billy Graham, um dia ele disse que a atitude de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, é a mesma de um mendigo, dizendo a outro mendigo onde encontrar o pão. E ele disse: isso não é ser melhor do que ninguém. Quem tem Jesus, ele não é melhor do que ninguém. Ele só encontrou um lugar onde tem vida, pão, água da vida. E ele pega e leva outro mendigo como ele, que precisa da graça, da água da vida e de alimento espiritual. Ó, eu encontrei nesse lugar, vem aqui que você vai também receber isso. 1 João capítulo 3, veja aqui no telão, acompanhe aqui no telão. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ah, pastor, aí você já está pegando pesado. Eu faço isso quando eu quero, quando eu gosto, quando a pessoa me agrada. Não. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E ele ainda explica como, porque 1 João 3, 17 e 18 diz: se alguém tiver recursos materiais
e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18, João escreve o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque falar que ama é fácil. E é interessante que esse negócio de amor, de ser uma pessoa diferente, que eu tenho falado aqui nesses últimos anos, de ter esse estilo de vida, não é para qualquer um. Eu conversava ontem com uns irmãos, alguns irmãos que estavam aqui, né, nos bastidores do chá maravilhoso que tivemos aqui com muitas mulheres, e eu conversava com eles falando sobre essa questão de você cumprimentar pessoas. E hoje em dia é difícil você encontrar alguém que te fale um bom dia. Ele só fala se você falar. E eu citei, tem o meu irmão, o pastor Roberto, que trabalha em condomínios e também em empresas, né, de segurança, tal, portaria. Ele disse que muita gente que passa nem olha. Ele falou que tem um cara que chega na empresa e ele fala assim: abre aí para mim. E está cheio de gente assim hoje que ele não quer ter relacionamento com o outro, ele não quer mostrar um pouquinho de amor. E quando a gente fala de cristão, então, isso deveria ser mais profundo. A questão de liberar perdão, a questão de ter uma vida definida, decidida como cristão, de amar mesmo os outros. Ah, pastor, mas eu já me decepcionei tanto. E daí? Deus nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. Ele diz que nós somos humanos, a gente falha. No passado talvez você tenha decepcionado alguém. E daí? O importante é que você tenha esse entendimento hoje, que você saiba hoje viver uma vida de relacionamento com as pessoas. E eu estava checando alguns e-mails e recebi isso aqui já há algum tempo. Muitos e-mails que eu recebo eu vou guardando, né, que me chama a atenção. E esse e-mail é interessante porque conta-se uma história de um empregado de um frigorífico na Noruega, que certo dia, ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. Contudo, a porta fechou-se e ele ficou preso dentro da câmara. Aí ele bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu, todos já haviam saído para as suas casas. Era impossível que alguém pudesse escutá-lo. E já estava lá quase 1 hora preso, estava debilitado com a temperatura insuportável. De repente, a porta abriu-se e o vigia entrou na câmara e resgatou-o com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia: escuta, por que você foi abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da sua rotina de trabalho? Aí ele explicou. Ele falou: trabalho numa empresa ou nessa empresa há muitos anos. Centenas de empregados entram e saem aqui todos os dias. E ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã ele disse bom dia, quando chegou, entretanto, ele não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que lhe poderia ter acontecido algo, por isso eu o procurei e o encontrei. Aí a pessoa que relatou isso, ele perguntou o seguinte: e nós? Será que a gente seria salvo? Cabe a gente perguntar, para nós mesmos. Porque no livro de 3 João, capítulo 1, versículo 11, amado, diz o texto, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então não adianta você dizer que você é um cristão, que você é gospel, que você é crente, que você vai numa igreja, se você não tem isso dentro do teu coração. Você está se enganando, precisa haver mudança dentro de você. E eu sei que quando a gente fala sobre isso é difícil, porque amar, inclusive inimigos, amar pessoas que nos desprezam, orar por elas para que Deus tenha misericórdia e alcance, são poucos hoje em dia que fazem isso. Mas Deus tem levantado pessoas deste século, gente que se interessa. Eu vou fazer aqui, me veio na mente uma comparação com o que eu falei há pouco. A gente poderia ter simplesmente falado o seguinte: nós estamos aqui com a igreja, está tudo bem, tem 2 cultos no domingo, tem o povo, por que eu vou me preocupar em abrir igreja em outro lugar? Por que eu vou me preocupar em mandar mensagem pela internet, que tem crente que não vem, fica em casa, né? Dá vontade. Essa semana ainda falei para um pastor amigo: eu estou com vontade de acabar com a internet, porque o povo fica em casa.
Agora no frio então, ai, tá frio, mas eu vou no culto hoje, debaixo do cobertor, ligo lá, ai, tá bom, glória a Deus. E era para ele estar aqui no frio também, curtindo o frio, junto com o irmão, aquecendo o irmão, falando assim, estamos juntos, nós somos chamados para servir um Deus vivo. Quer dizer, a gente podia acabar com tudo isso e ficar sossegado, está tudo bem, estabilizado. Não, o amor de Deus que está em mim, eu sei na vida de muita gente aqui, nos impulsiona, vamos abrir, vamos alcançar, vamos falar, vamos pregar, porque Jesus Cristo um dia fez isso por nós, pessoas lá atrás um dia fizeram isso também para nos alcançar, e hoje nós estamos aqui alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Interessante que um dia lá atrás, Madre Teresa de Calcutá disse que a falta do amor, era um pouquinho que fugiu aqui, caiu aqui, a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. E também falou, quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. E essa mulher um dia, segundo a história, ela estava dando banho num homem cheio de lepra, câncer. E diz que um americano riquíssimo que estava passando por aquele lugar, olhou aquela cena e disse para ela, eu não faria o que a senhora está fazendo, nem por $1 milhão. Eu? E ela respondeu para ele, eu também não, eu faço por amor. A verdade, meus irmãos, que muita gente hoje esqueceu de amar. E amar implica em perdoar. Aliás, Jesus, João capítulo 15, versículo 9, ele ensinou o seguinte, acompanhe aqui. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmão, você sabe o que é a definição de mandamento? Mandamento, segundo o dicionário, é uma ordem. Alguém mandou. Por isso que mandamento, Jesus disse, a minha ordem, eu estou mandando isso. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Aí ele ainda vai longe, ele diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. 15, Jesus disse, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E ele repete 17, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, será que nós estamos amando mesmo? Será que a gente ama mesmo? Interessante que eu estava lendo esse texto, eu lembrei aqui, veio na mente aqui, coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, acho que por aí. Que o meu pai, ele disse que o dia que ele se converteu, meu pai, ele era da guarda civil, da polícia, há muito tempo atrás. E um belo dia ele disse que um camarada na prisão ficou sabendo de uma grande pregadora americana que ia estar no Brasil, acho que em 1970, 71.
E o cara queria ver. E a gente morava em São Vicente. E ele fez um pedido para que, por bom comportamento que tinha, alguém liberasse e o acompanhasse para São Paulo para ouvir falar. E ele contou na época que o capitão lá chamou ele e falou: "Ô Martins, você vai levar o cara lá para São Paulo e tal?" Ele falou: "Eu não. Eu, no meio de crente, tá amarrado." Claro que ele não falou isso. "Longe de mim, estou fora, tenho mais o que fazer." Ele falou: Não, você não está entendendo, eu não estou pedindo, eu estou te mandando." E meu pai obedeceu, pegou a viatura, serra acima, cara algemado, mais um outro. Chegou aqui em São Paulo, uma multidão ali perto, acho que a Praça Olavo Bilac, não me lembro direito, um lugar ali que tinha uma multidão, e a mulher pregando lá na frente, e aí ela pregando, no final fez um apelo, e aí na hora que ela fez um apelo, ela leu esse texto, Jesus dizendo: "Eu já não chamo vocês mais como servo, eu chamo vocês de amigo." E meu pai disse que isso marcou tanto a vida dele, que ele falou para o cara: "Vamos lá para frente?" O bandido, né? Ele falou: "Não, eu só vim aqui assistir." Ele falou: "Não, agora eu vou lá para frente." Aí chamou o outro, falou: "Segura a algema aí, segura ele aí." Aí meu pai foi lá na frente e recebeu Jesus como Salvador. Um dia que a gente nem imaginava, ele recebeu Jesus. Por quê? Porque um dia alguém veio dos Estados Unidos aqui no Brasil, chamou a atenção de alguém para levar lá, para chegar lá, era para o cara se converter. Quem se converteu foi o cara que não gostava de crente. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: "Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor." 1 João capítulo 3, 23, Jesus disse, João escreveu: "Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou." Quer dizer, esse sentimento de amor que deveria existir assim, que deveria pulsar dentro do coração, que deveria correr pelas veias, já que agora nós temos Jesus, já que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A gente já devia ter um entendimento diferente, a gente já devia aprender a amar, a gente já devia aprender a falar de Jesus para as pessoas. Eu já disse aqui, tem gente na família de muita gente, tem gente que está indo para o inferno, e a pessoa não está nem aí. Ele fala: "Eu já tenho Jesus, eu quero agora resolver minha vida, eu quero ficar rico, eu quero curtir, eu quero passear, eu quero viajar, eu não quero saber, eu já orei por ele não quis, que se dane." Não, gente que deveria se insistir: "Escuta, vamos lá para a igreja, vamos lá para a igreja, eu pego você, para você ouvir uma palavra. Ah, eu não gosto, eu quero, na outra semana, vou passar aí para te pegar, eu quero que você esteja lá, eu quero que você ouça uma palavra que fale ao teu coração, eu vou orar por você, eu tenho orado por você, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu estou orando para Deus te alcançar, vamos lá." Não, hoje em dia a pessoa faz uma oração: "Deus, salva lá minha família." E quando a gente tem esse amor dentro do coração, esse amor de Jesus, que é um amor que nunca acaba, porque o amor eros, de homem e mulher, um dia ele acaba. Somente quando vai ficando mais velho. Não era para acabar, mas acaba. O amor filéu, que é o amor de irmãos, de amigos, esse amor também tende a esfriar. Mas o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor de Deus nunca esfria. Só esfria talvez dentro de nós. É interessante que essa questão de amor, um belo dia, uma estudante evangélica, ela estudava as 7 maravilhas do mundo, uma menina lá na escola. Aí no final da aula, o professor pediu aos estudantes que fizessem uma lista daquilo que eles consideravam as 7 maravilhas. Embora houvesse muito desacordo, eles começaram os votos e ficou assim conhecido. Por exemplo, 7 maravilhas do mundo: o Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as pirâmides do Egito, o Grand Canyon, o Empire State Building
e à Basílica de São Pedro, lá em Roma. Ao recolher os votos, o professor notou que tinha uma estudante muito quieta, e a menina não tinha virado a sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha algum problema com a lista, e ela, quieta, mas ainda assim respondeu: sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista porque são muitos. Aí o professor falou: bom, diga-nos então o que você já tem e talvez a gente possa te ajudar. Aí a menina hesitou, mas ela leu, ela disse: olha, eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam ver, ouvir, tocar, sentir, rir, viver e amar. Diz que a sala ficou quieta e a gente ficou com lágrimas nos olhos. Porque a gente acha que a maravilha do mundo é essas coisas que existem. E a coisa mais maravilhosa que existe no mundo é o amor de Deus que nos alcançou, que está dentro de nós, que poderia nos mover, levar adiante. Por isso, meus irmãos, que eu encerro aqui com, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que o apóstolo Paulo disse: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Salomão, o grande Salomão, escreveu, Provérbios 10, 12, o ódio provoca dissensões, mas o amor cobre todos os pecados. E Jesus cantou a bola, Mateus 24, 12, 13, ele disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa questão do amor é tão interessante, irmãos, que um outro dado aqui para você pensar e refletir. Professor de sociologia, anos atrás, sociologia é o estudo sobre relações sociais, ele deu uma tarefa para a sua classe: escolher 200 meninos nos piores cortiços da cidade, estudar seus lares, seu ambiente, sua educação e calcular quantos deles se tornariam criminosos em virtude da influência do meio que viviam. Nesse tempo ainda se acreditava nesse falso dito popular: o homem é produto do meio. A classe fez a investigação determinada e concluiu que 180 daqueles meninos iriam para a cadeia. Em seguida, o relatório foi catalogado e arquivado. 25 anos depois, esse mesmo professor, ele deu à classe a tarefa de localizar esses 200 garotos, agora homens feitos, e ver o que havia acontecido a eles. A maioria dos 200 foi localizada. Alguns haviam morrido e somente 4 deles tinham passagem pela polícia. Os outros, a maioria, eram todos cidadãos decentes. Estranhando o acontecido, face àquelas circunstâncias, o professor pediu para continuar a investigação. E falando com os rapazes, todos mencionaram a influência decisiva de uma professora. Procuraram a professora, encontraram-na e trataram de saber como é que ela tinha procedido para dar aquela orientação tão segura. A resposta dela foi simples: tudo o que eu fiz foi amá-los, inspirá-los e compreender o que eles poderiam ser. Moral da história: quando você ama, Deus capacita você para amar as pessoas. Por isso que em Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz que o amor é forte como a morte. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor, que ardem dentro de nós. Um dia lá atrás, Napoleão o Grande, ele confidenciou a um dos condes da época, na ilha de Santa Helena, o seguinte: ele disse: Alexandre o Grande, Carlos Magno, César, o imperador, e eu, Napoleão, fundamos grandes impérios. Mas esses impérios estavam baseados em quê? Na força. E ele disse: Jesus fundou o seu reino baseado no amor. E hoje milhões estão prontos a morrer por ele. Gente que aprendeu a amar. Gente que aprendeu a abrir mão de sua vida para abençoar outros. Gente que aprendeu nos relacionamentos diários
a ter um estilo de vida diferente. Lembre-se, vou encerrar com o que eu comecei. Um monte de gente. Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito, né? O que foi dito? Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Isso aí é crendice, tá, gente? Porque o que está escrito lá é, ame mesmo o seu próximo, ajude ele, tenha misericórdia dele. Aí aquele povo deve ter ficado assim, e Jesus fala, olha, quem tem o amor de Deus no coração, ele aprende a conviver, ele aprende a entender os outros. Ele ama. Ele ama tanto que aquele amor alcançou tão a vida dele que ele fala desse amor para outras pessoas. Ele não fica quieto, ele fala. E para fechar tudo isso aqui, eu só quero ler um e-mail que eu recebi essa semana que eu achei muito legal. Diz que certo dia um gato andava pela região onde tinha uma igreja. Ele foi se achegando, avaliando se ali haveria um lugar para ele, pois estava sem um lugar seguro para passar a noite. E como a porta da igreja estava aberta e ninguém lhe oferecia perigo, o gato entrou calmamente. No nosso caso aqui no passado, o gato caiu do telhado aqui dentro, né? Esse aqui a porta estava aberta, ele entrou. Deu uma volta pela igreja, olhou em todas as direções, ficou por ali, porque ele gostou muito do local. O local era tranquilo, e lhe parecia muito bom passar a noite. Aí aos poucos as pessoas iam entrando na igreja e logo muitos faziam carinho no gato. Davam comida a ele, conversavam com ele, brincavam com ele. Logo o gato ficou amigo de todos e estava presente todos os dias naquela igreja. Não tinha uma reunião que o gato não estava. E o gato que caiu aqui ficou quase um mês aqui por baixo escondido, né? O tempo passou, já fazia alguns meses que o gato estava ali naquela igreja. Ele não saía dali, estava sempre presente. Um dia um pastor da igreja, observando o gato, dia após dia, ele resolveu compartilhar sobre o gato em um dos cultos da igreja. Ele perguntou para a igreja, irmãos, quantos viram aquele gatinho bonitinho que sempre está aqui em nossa igreja? Quase todos levantaram as mãos, pois o gatinho era tão bonitinho que fazia muito sucesso por ali. Aí o pastor perguntou para os irmãos, vocês acham que esse gato é um gato crente? A igreja estranhou a pergunta, ficou em silêncio, e o pastor continuou falando. Pois é, irmãos, faz alguns meses que esse gato está vindo aqui na igreja. Ele está em todas as reuniões que a gente faz. Eu observando a ele, eu percebi que ele até parece um gato crente. Mas será que esse gato é um gato dedicado a Deus? A igreja ainda sem entender, né? O pastor falava, bom, vejamos se esse gato é crente. Porque ele está todo dia aqui na igreja, não é verdade? Bom, o gato tem uma vida de oração? A igreja falou, não. O gato lê a Bíblia diariamente? Também não. O gato evangeliza as pessoas? Também não. O gato jejua ao Senhor? Não. O gato contribui para a obra de Deus? Não. O gato é um intercessor? Não. A igreja em silêncio ficou assim. Aí o pastor falou, pois é, irmãos, muitas vezes nós somos como esse gato. A gente está na igreja, frequentemente, até parece que somos crentes, porque a gente está no lugar que tem crente. Mas na verdade, como gato, não somos crentes dedicados ao Senhor. Somos apenas gatos que vão à igreja e parecem ser crentes. Quantos gatos tem nas igrejas por aí hoje? Se nós olharmos aqui, quantos gatos tem aqui hoje? Além de mim, claro, um gatão aqui. Quantos gatos tem aqui hoje? Que amam a Deus, que marcam a geração, que levam o amor de Cristo às pessoas. A gente tem que pensar sobre isso, porque Jesus reuniu aquele povo e disse, vocês tinham um negócio na cabeça, né? Amar um e odiar outro. Não, agora vocês têm que aprender a se amar. Vocês têm que aprender a dar suporte uns para com os outros. Quer dizer, é algo que a gente tem que pensar, porque Jesus disse, você quer ser bem-aventurado, quer ser feliz? Faça isso, e a bênção de Deus está na tua vida. Vamos orar, vamos ficar em pé?